Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. A análise de hoje vai ser sobre sobre o livro, né? O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, né? Eu comprei esse livro, como vocês podem ver, é a minha ediçãozinha aqui da Cosaf Naif. Eu tive sorte de comprar alguns livros, de vários livros deles, na época que eles infelizmente estavam fechando, e eu comprei esse livro então há um bom tempo. Mas vocês sabem, quem é leitor sabe que a gente compra, e aí sempre acaba lendo alguma coisa mais nova do que o que está lá na estante. Mas assim, foi até bom eu ter lido ele só agora, né? Agora, o que me motivou ler esse livro, decidir ler esse livro agora, foi o filme da Netflix, né? Dirigido pelo Daniel Rezende, estrelado pelo Rodrigo Santoro, né? Baseado nesse livro. E eu sempre tento, né? Nem sempre consigo, mas eu sempre tento ler o livro antes do filme, né? Porque aí eu já vou. Porque eu gosto disso, né? Como eu gosto de escrever, eu gosto de ver como que a adaptação, essa transformação de livro, né, para filme, né? Porque às vezes eu leio e eu sou muito visual. Então às vezes eu estou lendo e estou imaginando uma coisa, estou visualizando. Então é um bom treinamento para mim. Às vezes eu vejo o filme e o filme, pô, sai igual, ou então sai bem melhor. E esse livro, por exemplo, é um livro que parece ser infilmável, né? Por conta da estrutura. Esse é um livro que foi interessante ter lido ele agora, porque eu li 100 Anos de Solidão recentemente, eu li esse ano. E é uma leitura, 100 Anos de Solidão é uma leitura, né, mais exige mais de você, né? Porque é uma literatura fantástica, ali em Macondo, aquela cidadezinha onde ninguém morre, vários personagens têm o mesmo nome, né? Então você tem, e ali os personagens nas questões não vão morrendo, então você tem o avô, o filho, o neto, todos com o mesmo nome, e aí bisneto, e aí você tem que, tanto é que você vai procurar na internet, tem a árvore genealógica de Macondo, tem todas essas coisas para te ajudar a acompanhar, ficou muito popularizado isso. E, e eu acho que os personagens, os moradores dessa cidadezinha, os moradores que habitam esse livro, eles morariam tranquilamente em Macondo. Eles estariam ali naquele mesmo universo, né? Esse livro, assim, ele é um livro que fala do sentimento, né? Da sensibilidade. É um livro que lida muito com sensibilidade, né? É um livro interessante que alguns personagens não têm nome, né? Então era assim, o homem que era só metade, né? Você, o, ele se dirige a determinadas, até a maneira como ele fala dos personagens, você pode achar preconceituoso ou não, né? O homem maricas e tal, mas é um livro que fala de sensibilidade, né? Ele tem esse personagem que aí ele faz 40 anos, é um pescador, e ele sente a falta de ter filho, né? E aí ele começa a ficar desesperado, querendo adotar, porque ele pensa assim, pô, se eu sou um pai sem filho, então aí por aí deve ter um filho sem pai. Então por que que a gente não se encontra? E aí você tem o Homem Maricas, né, que é o personagem que ele é gay, e aí na cidadezinha, né, não se ouviu falar disso, tem um preconceito. E aí você tem a outra personagem que um pretendente queria casar com ela, depois ele desiste, né? E aí ela se torna assim, ela como se ela fosse imprestável, sabe? Ninguém mais quer casar com ela, né? E assim, de maneira completamente aleatória, não tem nada de ruim, de errado nela, né? Mas é engraçado que esses personagens vão se cruzando e aí vai se criando essa família pouco usual, uma família que até nasce de uma situação honesta, né? Que é desse sentimento que eles têm um pelo outro. O livro é muito escrito, assim, as passagens, os capítulos são curtos, né? O nome dos capítulos são todos interessantes. O filho de 15 homens, a mulher que diminuía, a moeda pequena, sabe? Esbagoados, né?
E aí, assim, é muito interessante os termos. Ele tem muitos termos, sabe? O Antonino, sentando-se com alguma coragem, perguntou: O que faço a estas báguas, mãe? O que faço? Ela respondeu: Que seja por coisa nenhuma, até sentires coisa nenhuma, sabe? Báguas. O livro é permeado dessas falas, dessas poesias, sabe? Ele tem a narrativa, mas é a narrativa poética, né? Então eu acho que vale muito a pena ver o filme e ler o livro. Se você puder ler o livro antes, essa edição da Kozak Naip você talvez não ache, né? Só ache em sebo, mas ele foi republicado acho que pela Editora Azul, Editora Globo, né? Ele foi relançado, então ele não é caro de achar. É um livro curtinho. Aqui a diagramação é diferente, então o livro aqui dá uma coisa de 200 páginas, mas fica nessa média, né? Então dá para você ler rapidinho. Quer dizer, você não vai ler rápido porque você tem que, né, absorver a leitura, mas dá para ler rápido, né? Então, assim, essa fica a minha recomendação. Acho que vale a pena ler não só esse, mas como os outros livros do Walter Ugumãe. Eu vou ler os outros e vou resenhar eles aqui no futuro. E também eu acho que vale a pena ver o filme. Eu já vi o filme, não fiz resenha, porque o filme já saiu tem um tempo, então eu imagino que todos já tenham visto, mas se você não viu, recomendo que veja, tá? Então é isso, espero que goste. Se você gostar, dá um like, se inscreve e compartilha e comenta aí o que você achou, se você leu o livro, se você viu o filme, o que você acha, ok? Tchau!